Sejam bem-vindos à primeira edição do Vutuila, o programa que vai dar a conhecer as atividades do Tribunal de Contas. Estamos a começar e é bom saber que podemos contar consigo aí do outro lado para que possa conhecer mais sobre as atividades do Tribunal de Contas. Vutuila. Mukuvutula okijingo kya kwendesa ojimbongo ja mundu. Mukuvutula ojimbongo ni ujito wa kwendesa imuna ya mundu. Mukuvutula okeshilo wa kulondekeso kitangu kya yoso ya bange ni jimbongo. Inzo ya kutalesa okitango kya jimbongo nkuvulu ya Angola. Apostemos na reposição da legalidade no uso dos dinheiros públicos, na reposição dos valores e princípios na gestão do erário público, na reposição da regularidade e na prestação de contas. Por razões estratégicas, o programa Transparência teve de ser reestruturado, dando, deste modo, origem a este novo programa, Vutuila. Vutuila. Por falar nisso, sabe o que significa a Vutuila? Bom, esta é uma pergunta que a Presidente do Tribunal de Contas, doutora Isalgina Gamboa, a nossa primeira convidada, nos vai responder. Vutuila. Obrigada, doutora Anaede, pela pergunta. Vutuila é uma expressão em língua nacional quimbundo que significa devolver ou repor. Utilizamos este termo para, de acordo com o contexto atual, podermos enquadrar os objetivos de um programa que se pretende inovador e que visa dar a conhecer ao público-alvo, não é, quais são as atividades que o Tribunal de Contas está a desenvolver no sentido de se repor à legalidade na prestação de contas, à melhor gestão do erário público e outras atividades que o Tribunal de Contas desenvolve no exercício do mandato que lhe foi conferido por lei. Vutuila. Ngasakidila. Muito obrigada, Juíza Presidente. Estamos esclarecidos quanto ao nome do programa. Devolver, repor ao Estado o que é de todos, prestar contas aos cidadãos no uso dos dinheiros públicos. É esta a ideia por trás do nome do programa. Vutuila. Vutuila. O Vutuila está alinhado ao Plano Estratégico 2020-2023, traçado pela liderança do Tribunal de Contas, com o objetivo de contribuir para a boa governação, melhorar a prestação de contas e promover a transparência na gestão do dinheiro público. O contexto atual exige ainda mais rigor no controlo das finanças públicas e na fiscalização de onde e como é aplicado cada cêntimo dos angolanos. A veneranda juíza conselheira do Tribunal de Contas, doutora Isalgina Gamboa, reforça esta ideia. O programa deverá ter um foco sobre a fiscalização dos recursos financeiros e ter como propósito fundamental a reposição da legalidade no geral, a reposição dos valores na gestão pública, na aplicação de todos os recursos públicos, na aplicação dos princípios da contratação pública, na reposição da ética do uso dos fundos públicos, também na reposição da responsabilidade, não é? E da impunidade que se verifica na gestão pública. A informação é um direito consagrado pela Constituição. Por isso, com o Vutuila, o Tribunal quer chegar ao maior número de cidadãos de maneira simples, perceptível e, desta forma, aumentar o conhecimento dos contribuintes sobre a fiscalização do dinheiro público. O primeiro público é todos os contribuintes do Estado, não é? Todos que contribuem para o erário público, certamente que a população tem interesse em saber como são aplicados os recursos públicos, né? Que resultam da cobrança de impostos e outras contribuições fiscais. O segundo público são as entidades sujeitas ao Tribunal de acordo com a lei, que é toda a administração pública, quer a administração direta como a administração indireta. O mandato do Tribunal de Contas define-o como um órgão externo de fiscalização
com poderes para controlar a aplicação do dinheiro que as instituições públicas, privadas ou de capital misto recebem do Orçamento Geral do Estado, quer seja em território nacional ou no estrangeiro. O Tribunal de Contas é um órgão de soberania do Estado e não faz parte da administração pública. Por conseguinte, o mandato do Tribunal de Contas é, de facto, a fiscalização dos recursos públicos do Estado, e essa fiscalização incide sobre os órgãos da administração pública e também de todas as entidades privadas que têm parcerias público-privadas e outras entidades que beneficiam de recursos públicos. O caminho está traçado até 2025, mas para alcançar o que foi programado é preciso trabalho, muito trabalho. A produção legislativa é outro aspecto importante para o cumprimento da missão do Tribunal de Contas. A Lei 19/19, de 14 de agosto, vai permitir que o Tribunal acompanhe simultaneamente a execução do Orçamento Geral do Estado. O Tribunal de Contas tinha competências para fazer a fiscalização prévia dos contratos e competências para fazer a fiscalização sucessiva das prestações de contas. Agora, com a fiscalização concomitante, é possível fazermos a fiscalização ao longo de todo o período da execução do Orçamento Geral do Estado. O Votuila está no ar e a transparência nas contas públicas é o mote do programa. Votuila. Você está a acompanhar o Votuila, o programa do Tribunal de Contas que 2 vezes por mês vai levar até si as atividades desenvolvidas por este tribunal, aqui no canal 1 da Televisão Pública de Angola. O momento agora é para a rubrica Vez e Voz do Cidadão. Votuila. Neste programa, damos voz e vez aos cidadãos e não se espante se cruzarmos o seu caminho nas ruas desta imensa Angola. Daí a razão de sairmos à rua para saber se os cidadãos sabem o que é o erário público. O que é o erário público? O erário público é tudo aquilo proveniente do Estado. Posso dar um exemplo, como um hospital público, ou uma escola pública, as estradas, né? Que eu entendo mais ou menos isso. Votuila. Erário significa aerarium, que vem do latim. Portanto, na Roma Antiga significava as finanças do Estado, não é? Reserva de moeda, o Tesouro Nacional. Portanto, nós podemos definir o erário como sendo o conjunto de bens, que são os recursos financeiros, o Tesouro Nacional, que está à disposição de um Estado, ou seja, é o dinheiro, são os recursos financeiros para administrar um país. Votuila. Angola é um Estado democrático de direito, como consagra o artigo 2º da Constituição, promulgada 5 de fevereiro de 2010. A mesma Constituição prevê a existência de 4 tribunais superiores: o Tribunal Constitucional, o Supremo, o Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal Militar. De entre estes, o Tribunal de Contas tem uma função muito específica, como diz a veneranda juíza conselheira vice-presidente Domingas Garcia. O Tribunal de Contas é um órgão supremo de controle e fiscalização da legalidade e regularidade das receitas e despesas públicas e de julgamento das contas que a lei lhe sujeita à sua jurisdição. O Tribunal de Contas é composto por 3 órgãos principais: plenário, que é o órgão máximo, depois as câmaras, a primeira e a segunda, e cada uma com a sua atividade. A primeira é da fiscalização preventiva e concomitante, e a segunda é da fiscalização sucessiva e concomitante. Quer dizer que as duas fizemos fiscalização concomitante. Cada uma das câmaras tem a sua função dentro das modalidades de fiscalização praticadas pelo Tribunal de Contas. É de assegurar que a despesa de um determinado ato ou de um contrato tenha cabimentação. Se não tiver cabimentação, a lei das finanças, a lei do orçamento e a lei do tribunal impõe que o tribunal recuse
esse ato ou contrato. Assim é feita a fiscalização prévia dos atos e contratos das entidades sujeitas à jurisdição do Tribunal de Contas. Votuela. Vamos a uma outra rubrica? Glossário de contas. Votuela. Existe uma linguagem muito própria utilizada neste tribunal no ato de execução dos trabalhos. Expressões como em termos, auditoria, prestações de contas e fiscalizar fazem parte da cultura institucional deste tribunal. Votuela. E lhe fazer entender o conceito destas expressões é o que se pretende com o glossário de contas. O que é o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas é o órgão supremo de fiscalização da legalidade das finanças públicas e de julgamento das contas que a lei sujeite à sua jurisdição. Votuela. A fiscalização à gestão das contas públicas continua durante a execução do Orçamento Geral do Estado por via da fiscalização concomitante ou no fim do exercício econômico correspondente por via da fiscalização sucessiva. Esta modalidade está sob responsabilidade da Segunda Câmara, que foi dirigida pelo juiz conselheiro jubilado Gilberto Magalhães. Na verdade, o que é que será a fiscalização sucessiva? Tem que ser abordada em duas vertentes: na verificação interna de contas e na verificação externa das contas. A verificação interna, o que também é designado ou conhecido por prestação de contas, é o quadro em que a Segunda Câmara, através da Direção dos Serviços de Apoio, faz a verificação e análise dos processos de prestação de contas de todas as entidades públicas. O Tribunal pode, por iniciativa própria ou por solicitação da Assembleia Nacional, com base nos dados de um determinado exercício econômico, realizar inquéritos e auditorias às entidades sujeitas a isso mesmo. Esta é outra componente da chamada fiscalização a posteriori, explicada aqui pelo juiz conselheiro jubilado Gilberto Magalhães. A primeira dimensão desta verificação externa é as auditorias, não é? É o processo que culmina com a verificação das contas dos organismos públicos e não só, daqueles que têm a seu cargo recursos públicos, seja por qualquer via, não é? E o Tribunal desloca uma equipa de técnicos para verificar in situ o modo como foram realizadas as despesas, o modo como foi gerido os recursos públicos. O controlo do dinheiro público colocado à disposição dos gestores para a realização do bem comum é feito em 3 fases e a fiscalização sucessiva a cargo da Segunda Câmara é a última destas fases. Como qualquer instituição, o Tribunal de Contas tem a sua história. Votuela. Um percurso que começa com a criação da Comissão Instaladora, que foi o embrião do que é hoje este órgão de soberania do Poder Judicial. Saiba já a seguir como tudo começou. Votuela. Com a conquista da independência e fruto das alterações do quadro político, econômico e social da época, em 1988 foi extinto por desuso o então Tribunal Administrativo. E por pouco mais de 12 anos, deixou de existir de facto, em Angola, uma instituição que fiscalizasse a despesa pública, pondo fim à prática da prestação de contas. Em 1991, o quadro político constitucional sofre uma nova alteração. Angola transformava-se num Estado democrático de direito. A partir daí, o país começa a prever a criação de um novo órgão judicial, com a competência de controlar a gestão dos dinheiros públicos. Facto que viria a acontecer com a aprovação da Lei nº 5/96, de 12 de abril de 1996. Mas ainda assim, o Tribunal de Contas só entrou em efetivo funcionamento no ano de 2001, com a nomeação e tomada de posse, no dia 4 de abril, do seu juiz conselheiro presidente, Dr. Julião António. Aproveito esta oportunidade
para agradecer a confiança de todos quantos se dignaram votar em mim. Estava assim dado mais um grande passo na consolidação do Estado democrático de direito e da transparência na gestão dos dinheiros públicos. E no limiar da segunda década de existência, outro facto foi registrado nos anais históricos do Tribunal de Contas. No dia 21 de junho de 2018, em substituição do venerando juiz conselheiro jubilado do Tribunal de Contas, o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, nomeava a então deputada Dra. Isalgina Gamboa nas funções de veneranda juíza conselheira presidente, tornando-se assim a primeira mulher a liderar um Tribunal Superior da República de Angola. Na mesma ocasião, o chefe de Estado nomeou igualmente a vice-presidente veneranda juíza conselheira Doutora Domingas Alexandre e os demais venerandos juízes conselheiros Doutora Elisa Rangel, Doutor Joaquim Mande e o Doutor Rigoberto Cambovo. Estamos a chegar ao fim da primeira edição do Votuila, que, como vimos no início, significa devolver, repor. Anote na sua agenda. O Votuila é um programa quinzenal da inteira responsabilidade do Tribunal de Contas. Por hoje é tudo. Voltamos daqui a 15 dias. Fiquem bem. Tudo de bom até lá.